Senhoras e senhores, meu respeitável público, você que veio aqui em busca de explicações, talvez encontre. Ou talvez não, mas deixe seu like. Hoje, Fred e Beckler falaremos, ou falarão, se eu for desses que falam em terceira pessoa, ou se eu for desses que falam na primeira pessoa do plural, para falar de alguém que não sou eu. Sobre sucessão de Liverpool e de Barcelona, seu Fred Caldeira. Os dois, por motivos diferentes, vão trocar de técnicos. E a gente vai falar o que foi e o que será desses dois clubes. Um abraço, Marcelinho Becklerzinho, um abraço para vocêzinho, que também está com a gente aqui assistindo a esse vídeo, que entre tantas diferenças, né, do treinador de um para o outro, de um clube para o outro, de como essa sucessão está sendo feita para um nome que, enfim, a gente vai debater aqui qual que pode ser e qual que a gente prefere e tudo mais, há algumas semelhanças, né? O desafio, ele por motivos diferentes, ele é muito grande, tanto no Barcelona quanto no Liverpool. Vinheta. Então, Marcelinho, cara, vamos debater aqui, abrir esse programa explicando um pouquinho qual que é a influência tanto de Klopp quanto de Xavi em Liverpool e Barcelona, os estilos, né, desses treinadores dentro e fora de campo. Eu começo puxando aqui de Liverpool, muito mais amostra, muito mais evidência e um trabalho muito mais completo e muito mais vencedor, evidentemente, né? E o Jürgen Klopp, ele tem quase 9 anos, completaria 9 anos em outubro de 2024, não vai completar, vai ficar quase nessa marca de 9 anos, como um dos melhores e maiores técnicos da era Premier League. Sem nenhuma dúvida, né? Você pode debater a ordem entre Ferguson, Wenger, Mourinho, Guardiola, Klopp, e aí você pode buscar outros nomes, mas a ordem acho que muda. Mas o Klopp definitivamente está nessa mesa e como um dos protagonistas dessa mesa. Também é uma história de uma das maiores conexões entre clube, torcida e treinador que eu já vi. Tá? Tive o privilégio de ver de perto, mas mesmo contando as histórias que eu ouço de longe e fico consumindo, essa realmente chama muito a atenção. E para falar primeiro dentro de campo, que, enfim, no fim das contas, por mais que a conexão fora de campo ela seja linda, a gente está falando de um esporte, a gente está falando de competitividade e o futebol ele precisa falar, ele precisa ser protagonista. E o Liverpool de Jürgen Klopp, em diversas fases, entregou, acho que como trilha sonora musical, aquele heavy metal, né? Aquele rock and roll que a gente já rotulou há bastante tempo. Por meio desse heavy metal, devolveu o Liverpool ao patamar que o clube se acostumou a estar em outros períodos da história. O Klopp, em termos de glórias, ele deu pouco ineditismo, mas a maneira com a qual ele retomou as glórias do Liverpool depois de certos hiatos impressionantes, por exemplo, nunca tinha ficado tanto tempo sem conquistar um campeonato inglês, né? Entre 90 e o título em 2021, deu a sexta Champions para o Liverpool, as Copas Nacionais. Acho que de ineditismo veio o Mundial de Clubes, em cima do Flamengo, também trouxe a Supercopa da Europa, enfim. Entre tantas glórias, o curioso é perceber que talvez o auge dessa história ainda esteja para acontecer, porque é um Liverpool que pode buscar uma quádrupla coroa justamente nos meses finais dessa última dança com o Jürgen Klopp. E fora de campo, cara, a gente poderia chamar de a cereja do bolo, mas é quase tão importante quanto, que eu acho melhor chamar de mais uma camada de cobertura do bolo. Eu não sou fã de cereja, assim como o querido Mauro Betting, que já falou isso várias vezes quando faz essa alusão. Então acho que dá para chamar de mais uma camada para esse bolo entre Liverpool e Jürgen Klopp, porque a conexão de um cara como o Klopp com os valores de uma torcida particular como a do Liverpool é algo muito raro, cara. É muito bonito você ver que um cara que entrega tudo que ele entregou no futebol também fala a mesma língua nos valores, no que é importante para a cidade, do que é importante para a história daquele clube. E eu acho bonito que o futebol tenha acabou sendo um veículo para esse encontro que foi importante em tantas outras camadas e não só dentro do futebol. E a gente vai ter uma despedida, Beckler, independentemente de quantas taças ou se alguma taça vai ser conquistada, pela porta da frente.
né, uma despedida por cima e não pela porta dos fundos. Que é inclusive um outro canal que inclusive já teve mais vídeos interessantes do que ultimamente, porque eles migraram para uma outra rede. Enfim, cara, tem muitas camadas sobre isso aí do Klopp, que inclusive dá para linkar com o Xavi. Tá. Mas eu acho que primeiro falar do Klopp é interessante porque o Mourinho tem aquela famosa roda de coletiva, né? Roda de imprensa é daqui. Tem aquela famosa entrevista coletiva do Manchester United que ele sai muito irritado falando que ele é o único que ganhou 3 Premier Leagues, né? Depois o Guardiola passa ele, né? Porque o Guardiola agora já passou, ele ainda era técnico do Manchester United e o Pep não tinha chegado lá. E o Mourinho, por exemplo, foi muito importante para o Chelsea, evidente que foi, e foi exatamente no momento que o Chelsea deu um passo a mais, mas eu acho que a conexão que o Klopp teve com o Liverpool, apesar dele não ter essas 3 Premier Leagues, por exemplo, ele fez o Liverpool voltar a ser o que era, sabe? Ele foi muito importante para fazer que tudo se encaixasse outra vez. Que o time se conectasse, que a cidade se conectasse, que se voltasse a acreditar, que se voltasse a sorrir, que uma geração inteira de torcedores do Liverpool voltasse a comemorar. Tem um vídeo famoso, né, desses de animação e tal, que foi revisitado agora, eu acho que é do Bichler, né, que é o pai que vai com o garoto até que o pai morra e que o garoto vire um adulto e que vai com a filha, né, até porque já começa até a incluir a mulher também, né, Sim. no esporte, então assim, não tem nenhuma cena desperdiçada nesse vídeo. E o Klopp é quem faz esse Liverpool. A gente já falou isso aqui anteriormente, que o Liverpool é o Klopp. Este Liverpool é a cara do Klopp. Um estrangeiro que chega lá, porque o mundo também tem dessas coisas hoje em dia, né? Que o estrangeiro se conecta mais com outros lugares, e que ele chega lá e faz isso tudo. E o que eu acho mais legal é uma coisa que você falou aí no final, a forma de expressão do Liverpool foi o futebol. A forma de conectar, de sentir e tal, ele não precisou, embora ele fosse muito bom e seja muito bom nas palavras, ele não precisou falar para que essas coisas se mostrassem. Ele precisou fazer com que o time dele jogasse da forma com que tudo isso acontecesse. Então, eu acho que é muito sentida a saída dele. Vai ser muito difícil que um próximo faça o que ele fez, porque ele conseguiu aglutinar tudo isso. O sentimento de um grande clube, um clube triste, porque há muito tempo não ganhava, que ia no muito mau caminho, desde a saída do Rafa Benítez, lá o caminho do Liverpool era muito ruim. E o Liverpool, se tem um clube que se dá para se falar em caminho do You Never Walk Alone, você nunca estará sozinho nesse caminho, é o Liverpool. E chega um técnico que consegue conectar tudo isso. De longe eu sinto muita inveja de quem viu de perto, porque eu sempre me senti muito honrado de poder estar em algum momento ali. E assim, uma das coisas para dar um check na carreira é ter visto o Liverpool do Klopp. Uma das maravilhas do mundo moderno do futebol é isso. Para comparar, por exemplo, com o Xavi, o Klopp fez o Liverpool reencontrar o caminho. O Xavi veio para o Barcelona para fazer com que o Barcelona não perdesse mais o caminho. Foi uma cartada difícil da diretoria, porque esse clube que tem tantas características próprias como o Barcelona, de ter que jogar, de ter que encantar, de ter que estar sempre dando espetáculo, de ser vanguardista e tal, você não encontra gente capaz de fazer isso a todo momento. E depois de ter tentado com o Guardiola e de ter dado certo, de ter tentado com o Luiz Henrique e ter dado certo, cara, o Barcelona, para que reproduzisse todo esse DNA do cruyffismo e tal outra vez, você não tinha nome melhor do que o Xavi para fazer isso. Porque o Xavi, eu estou convencido de que é o maior barcelonista que já trabalhou no Barcelona. Talvez ele Guardiola, acho que na arquibancada tenha mais, mas trabalhando no clube eu acho que esses dois são os maiores. O problema é, e se não dá certo? Entendeu? E não deu, né? Deu relativamente certo. Mas não deu certo igual o Klopp de ficar quase uma década. E se não dá certo, o que você faz depois? Se quando você está no momento de dificuldade, você aposta em quem mais conhece isso, no seu jogador que fez o segundo maior número de jogos com a camisa do clube, só perdeu para o Messi, e olha que o Xavi se machucou, teve lesões longas, não foi titular sempre, o Messi foi. Quem foi mais que ficou no clube. Se ele der errado, a gente chega nesse momento de agora, que é o que a gente vai falar mais profundamente no vídeo, que é, se você dobra a aposta no que você acredita e não consegue, você tem um grande problema. Porque você não consegue triplicar a aposta. Você não consegue buscar o Xavi mais o Guardiola. Você não consegue buscar o Xavi mais o Luiz Henrique. Você não consegue buscar o Cruyff de volta. Então a transição do Barcelona também vai ser difícil, porque ele sabe o que ele quer fazer, mas veio aqui
quem mais conhecia disso tudo para fazer e não conseguiu. É uma situação muito complicada, cara. É uma situação muito complicada. Estou muito curioso para te escutar sobre esse debate, né? De triplicar a aposta ou de romper e buscar outra coisa, ou um rompimento parcial, enfim. Porque no fim das contas é isso, né? Se o Liverpool está tentando viver esse fim ainda mais mágico do que a história até aqui, depois vai ter que encarar a realidade, né? A diretoria já está encarando, soube desde novembro que o Jürgen Klopp não continuaria a partir da próxima temporada e desde então, evidentemente, está tentando reconstruir o clube. Aqui na Inglaterra, Beckler, os paralelos imediatos, claro que vão para histórias ainda maiores, né? As mais marcantes, que são os 27 anos do Sir Alex no Manchester United, os 22 anos do Wenger no Arsenal, duas despedidas com tons diferentes, né? O Ferguson conquista uma Premier League na última temporada da aposentadoria. O Wenger ele se despede sendo despedido pela torcida do Arsenal, né? Ou parte da torcida do Arsenal que queria o Wenger out e tudo mais. Mas, de qualquer forma, são dois clubes que tiveram dificuldades imediatas muito similares, né? O Unai Emery não deu certo no Arsenal, o David Moyes não deu certo no Manchester United. O Arsenal conseguiu corrigir o caminho muito mais rapidamente, né? Logo no Arteta conseguiu acertar em outra fórmula, não é uma continuidade do Wenger, é algo muito mais moderno, algo muito mais guardiolista, inclusive, mas que consegue ajustar o caminho logo. O Manchester United está até agora buscando uma estabilidade e é esse o fantasma que a torcida do Liverpool enxerga como uma possibilidade, né? E eu entendo muito esse medo. O que vai ser do clube daqui para frente? Porque não é só o Klopp que está indo embora. É grande parte da comissão técnica. Então não vai ter, por exemplo, o Bill Shankly para o Bob Paisley, que um era assistente do outro e teve uma continuidade ali. Não vai ter o Pep Lijnders seguindo no Liverpool. Nem sei se o Liverpool queria que isso acontecesse, mas não vai ter. Não tem diretor de futebol. Então, assim, a espinha dorsal do Liverpool, que mudou ao longo da era Jürgen Klopp, acho que dá para a gente separar em duas metades, né? A primeira até 2021. Duas metades não, né? Porque a primeira parte é o filé mignon dessa história. Mas a primeira tem o Michael Edwards como a segunda voz do futebol do clube ao lado do Klopp. E depois da saída do Edwards, o Klopp foi ficando cada vez mais centralizador. O clube não conseguiu fincar um diretor de futebol, passaram 3 nomes. E o atual, que veio por ter uma relação próxima com o Klopp, vai sair junto com o treinador alemão. Então, é o futebol do Liverpool que está em busca de nomes, né? A diretoria primeiro tem que buscar um diretor esportivo para depois saber quem esse diretor esportivo vai querer como treinador. E é um trabalho que vai ter que ser feito em paralelo ao que o Klopp está fazendo nesses meses finais de última dança. Então, é algo que se aproxima um pouquinho mais do United, que quando sai o Sir Alex, sai também o David Gill, que foi um cara importantíssimo como diretor de futebol daquele Manchester United por tanto tempo na era Sir Alex. Então, é um Liverpool que pode facilmente se perder. E passos em falso são naturais. Cara, depois que você tem 9 anos de uma relação tão intensa e cada vez mais centralizadora como essa com o Jürgen Klopp, é muito difícil que você acerte logo na sequência, e esse é o grande desafio da diretoria do Liverpool, da FSG nesse momento. A gente já vai falar dos nomes, e eu acho que o Liverpool tem um nome muito mais óbvio, quase que uma bola quicando em relação ao Barcelona. Mas antes da gente passar para falar de Xabi Alonso, né, cá entre nós, Sim. Antes da gente falar disso, a tal da filosofia e o tal do DNA do Barcelona te protege para esse tipo de situação. Porque se sai um técnico e se sai o diretor de futebol, o Barcelona sabe exatamente o que ele quer. Talvez não seja o correto, inclusive. Mas que ele sabe o que ele quer, ele sabe. Então, assim, pode mudar técnico, pode mudar diretor, pode mudar presidente. Aqui o Barcelona é um grandíssimo Vasco dos anos 90, dos anos 2000. Isso aqui politicamente é uma efervescência imensa. Mas uma coisa que une tudo é o DNA, é o estilo. E isso aqui é inegociável. Então, no caso do Liverpool... Foi até por isso que foi Guardiola e não Mourinho, né? Por exemplo. Exatamente. Né? Porque chegou-se a cogitar o Mourinho aqui, quando saiu o Rijkaard, e optaram por alguém da casa e tal, porque o Mourinho faria pouco sentido, porque estava competindo muito bem naquele início dos anos 2000,
e se apostou por alguém da casa. Um caso do Liverpool, o Liverpool já ganhou e já perdeu de várias formas. Então, para daqui a pouco chegar um diretor de futebol e falar precisa ser a escola espanhola e precisamos contratar o Luis Henrique ou precisamos contratar o Arteta, pode ser, até acho que não, mas pode ser. Pode ser alguém falando, precisa ser a escola alemã, alguém da linha do Klopp, o tal do Gegenpressing, não sei o que o Klopp fez muito bem, mas que hoje vários técnicos alemães conseguem fazer e mundo afora também. Então a questão do estilo deixa o Barcelona, eu acho que com menos possibilidade de perder o rumo. Pode não dar certo, mas rumo ele vai ter. O Liverpool pode perder um pouco mais o rumo, sim, embora eu acho que exatamente por isso. A escola alemã do Klopp tende, e como está dando certo até agora, o time nunca deixou de ser competitivo, eu acho que tende a ter uma continuidade. Que seja Nagelsmann, Hans Flick, Xabi Alonso, que seja quem for, mas eu acho que ir por uma escola alemã seria o certo do Liverpool agir nesse momento e de continuar, até por conta do elenco que é montado para isso, de continuar. O caso do Barcelona vai continuar o estilo, querer dominar com a bola, protagonista dos jogos, atacar no campo do adversário, e aí você tem que ver qual técnico que vai conseguir fazer isso tudo. Falado disso, falado de estilo de transições, nomes, Fred. Aí você disse, primeiro diretor de futebol, depois treinador. Mas eu imagino que diretor de futebol não dá manchete para ninguém, né? Devem estar especulando técnicos. Acho que o único que deu alguma manchete, mesmo assim para o torcedor mais interessado do que a média, foi o próprio Michael Edwards, que foi convidado para voltar e recusou. Então o Liverpool está em busca de outro nome para tentar definir como que vai ser a diretriz do futebol. Mas é por aí mesmo, né? Assim, eu acho que a grande armadilha, e é uma armadilha quase que inescapável, é você buscar um outro Klopp. Porque não tem outro Klopp. Né? Assim, por mais que tenha essa bola quicando do Xabi Alonso, a sombra do Klopp é muito grande. E é bom a gente lembrar que, cara, o Liverpool, o Klopp ele pega o Liverpool aqui e devolve aqui. Então, o grau de exigência que o Klopp teve na primeira temporada não é nem próximo do grau de exigência que o próximo treinador vai ter na próxima temporada. Então, assim, acho que o Xabi Alonso é o que tem a menor margem de erro. Pela identificação que ele tem como jogador com o Liverpool, né, campeão daquela Champions inesquecível em Istambul, inclusive, pelo futebol que ele apresenta no Bayer Leverkusen, pelas características do futebol que ele apresenta no Bayern e na Alemanha, e apresentou na Real Sociedad B, antes do trabalho na Bundesliga, por ser um cara que tem valores que me parecem muito similares aos valores do Liverpool, até por ter bebido dessa fonte também por muito tempo enquanto jogador, se eu não me engano, entre 2004 e 2009, foram as temporadas que ele jogou pelo Liverpool. Então, assim, é quase que uma passagem de bastão pré-escrita, né? Se alguém fosse escrever o roteiro da saída do Klopp, você vendo o surgimento do Xabi Alonso, e se for o Xabi, fica ainda mais perfeito, porque passou o frisson de que o Steven Gerrard era um grande treinador já pronto. Já foi provado que o Gerrard não está pronto para assumir um trabalho como o Liverpool, nem perto disso. Inclusive acabou de renovar o contrato com o time dele lá da Arábia Saudita, até 2027. Enfim, então pode vir num timing muito interessante para esse Liverpool. Mas se não for o Xabi Alonso, se ele for campeão da Bundesliga e decidir estender o contrato dele com o Leverkusen, enfim, né, se ele quiser continuar lá ou topar outro projeto, sei lá, o Liverpool ele tem algumas cascas de banana, né? Você falou de Nagelsmann, mas é um cara que está preso até o fim da Eurocopa, então, né, pré-temporada já é uma coisa que teria que ser com alguma outra pessoa. O Hans Flick tem que ver quais são as conversas, e é um cara que tem uma amostra, uma evidência muito pequena como treinador, né? É uma temporada e meia no Bayern de Munique. Você pode ir por outro caminho, tentar buscar o Roberto De Zerbi do Brighton, que é um cara muito mais posicional, muito mais guardiolista do que o Liverpool está acostumado. Então, fora o Xabi Alonso, a margem desse passo em falso, ela abre bastante. Por isso que, para mim, o plano A tem que ser o Xabi e o plano B tem que ser o Alonso. Além do que se provou como jogador em muitas ligas, e eu acho que com muitos bons técnicos, né? Então, assim, ele acho que consegue adaptar.
O que ele faz no Bayer Leverkusen é jogar uma forma muito diferente do que boa parte dos clubes. O esquema tático mesmo, assim, voltou com 3 zagueiros, coisa que quase nenhum clube mais faz. Os alas são pontas, jogam com... É um time meio posicionado. Eu estava vendo um vídeo que fala que é uma mistura de Guardiola, Klopp e Fernando Diniz. E não era um vídeo de brasileiro, era um analista de língua inglesa, agora não me lembro o nome, acho que é futebol... Putz, não vou me lembrar para citar, perdão pela falta de crédito. Mas que falava que tem alguma coisa aposicional e tal do time dele, que são os meias, o Hoffmann e o Wirtz. Muita pressão para recuperar, muito jogo ofensivo, empurrar o adversário para trás. Se precisar jogar rápido em transições, joga rápido em transições. O time está invicto até hoje, você pode perder no final de semana, mas assim, a grande delícia de assistir dessa temporada é o Bayer Leverkusen. E eu acho que a identificação do Xabi Alonso com o Liverpool também ajuda. Não é um forasteiro que chega sem saber o que é o clube, sem saber o que é a cidade, sem saber o que é a torcida. Se chega o Nagelsmann, por exemplo, é uma cultura muito diferente. O De Zerbi nunca teve um clube desse tamanho nas costas dele. O Xabi Alonso conviveu a vida inteira com pressão de jogar nos maiores clubes do mundo, né? Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique. Então é ele. O Real Madrid já renovou com o Ancelotti, que eu acho que poderia ser o grande problema. Pode ser que Bayern de Munique também queira. Não sei se o Thomas Tuchel até o final da temporada. Mas eu acho que numa dessa, o projeto Liverpool pode ser muito interessante, porque já está por aí, é um clube que já está mais estruturado de ter uma continuidade de treinador. O Bayern de Munique seria mais uma ruptura de mais um trabalho recente, que é do Thomas Tuchel, que já foi do Hans Flick, que já foi do Nagelsmann, enfim, que vem rompendo com técnicos recentemente. Então, a gente deu a informação semana passada, não existe multa para os clubes que ele treinou, Real Madrid, Bayern ou Liverpool, não tem multa rescisória com o Bayer Leverkusen, então ainda seria um facilitador. Eu acho que é o grande nome. É óbvio, né? Assim, é o nome mais óbvio. Uhum. O Barça tem nomes menos óbvios. Aqui tem quase como existe... O Mitchell, né? Então, o Mitchell é um dos nomes, é o meu preferido, é o que eu mais gosto. Tem o De Zerbi, que se fala muito, o Hans Flick também. Se fala no próprio Rafa Marques, que é o técnico do Barça B, que é mais ou menos tentar repetir a fórmula Guardiola e Luiz Henrique, que saíram do B pro A. O Rafa Marques tem um futebol bem menos vistoso do que esses dois apresentaram no Barcelona B. Agora, e ainda o Thiago Motta, que faz o Bolonha jogar muito bem. O Thiago Motta, que 5 anos atrás disse que fazia o time dele jogar no 2-7-2, uma loucura, mas é porque ele não dividiu o campo em defesa, meio campo e ataque, sim, lateral, meio e lateral. Então tinha só 2 jogadores pelo lado e 7 jogadores, inclusive o goleiro, pelo corredor central. E o Bolonha dele é bastante interessante de ver. Agora, tudo que eu vi de De Zerbi, de Thiago Motta, de Rafa Marques e menos do Hans Flick, porque o Bayern de Munique era mais dominante, e de tudo que eu vi desses, são técnicos que atraem o adversário e saem muito rápido. Todo ataque do Brighton parece um contra-ataque, porque eles estão sempre atraindo, jogando num risco máximo, que normalmente a longo prazo dá certo, porque toma um gol aqui e ali, mas enquanto teve jogadores conseguiu, é porque todo mundo se machucou nessa temporada, e conseguiu ficar em 6º lugar na última Premier. E a mesma coisa o Bolonha e a mesma coisa outros. Só que o Barcelona não vai jogar com os adversários vindo morder ele dentro da grande área dele o tempo inteiro. O Barcelona joga com os adversários com a bunda na parede. A maioria das vezes, o adversário lá atrás. E quem eu vi que ataca melhor, no que os comentaristas gostam de dizer, o ataque estático ou o ataque posicional, que tá todo mundo posicionado lá atrás, o que basicamente enfrenta o Manchester City também, é o Mitchell. O Girona empurra seu adversário para trás, os adversários do Girona se defendem lá atrás e ele tem o melhor ataque do Campeonato Espanhol. Alternativa para jogar pelos lados, com Savinho, Canhão Couto, são laterais que viram pontas, assim como faz o Xabi Alonso no Bayer Leverkusen. 3 zagueiros, os zagueiros viram laterais, o Eric Garcia de um lado, o Miguel Gutierrez do outro, assim como faz o Xabi Alonso com Koscielny. 2 meias que saem um pouco mais das posições, o Tsigankov por um lado, que era um ponta antes quando jogava no Dinamo de Kiev, e por outro lado o Ivan Martin, que trocam de posições, que afundam zagueiros para que o Dobbik, que é o grande nome, a revelação do futebol espanhol dessa temporada, que é o 9, o artilheiro da competição, consiga fixar zagueiros e aproveitar. E inventou um Sérgio Busquets, que é o Alex Garcia, que é um jogador que foi moldado no Manchester City e não teve espaço, que no Girona está jogando muito bem.
Quem eu vejo mais próximo do que o Barcelona terá pela frente, e que faz isso muito bem, é o Mitchell. E oxalá pro Barça que o Guardiola fique muitos anos mais, porque senão eu acho que o Grupo City pode querer ele daqui a pouco. Os outros eu acho que quando tiverem um peso do Barcelona nas costas e que o adversário não vier te pegar, mas você que tem que pegar o adversário, eles vão ter mais problemas. Essa decisão é do Deco, o próximo treinador? Em teoria tem que ser. A gente não sabe ainda como o Deco trabalha como diretor de futebol, por exemplo, para contratar técnico, porque a gente não conhece ele. Agora, aqui a gente tem os famosos ataques de testosterona do Joan Laporta. Decide ele porque sim, e tem um surto centralizador e ele toma as decisões. E talvez a decisão do técnico seja do Laporta, porque o Laporta fez isso em 2003 com o Rijkaard. Ele tinha Ferran Soriano, Tite, tinha uma equipe, e ele decidiu que o técnico ia ser o Frank Rijkaard, que era um invento, era uma invenção, e deu muito certo. O Rijkaard ganhou tudo com o Barcelona também, e depois terminou muito mal até a chegada do Guardiola. Mas, em teoria, é o Deco que toma a decisão. Pode ser que o Laporta converse, que o Laporta esteja ali e tal, lado a lado, 50-50, mas pode ser que o Laporta assuma 90% disso também. Tudo dentro de contexto, Marcelinho Beckler? Vamos começar o programa, então, agora. Vamos começar o programa com Out of Context. Rapaz, posso abrir os trabalhos? Ah, mas você deve. Eu vou... Assim, não é nem uma história só, é mais uma percepção geral, mas que eu acho que realmente sai de um contexto que a gente está acostumado, que é uma verdade parcial e majoritária, mas a imagem que a gente tem de que o Klopp está sempre feliz. Sempre, invariavelmente, o Klopp está sorridente, está ali dando respostas divertidíssimas. Na manhã da gravação desse programa, ele recebeu uma ligação do dentista dele durante a entrevista coletiva, ele brincou com aquilo. Enfim, é um cara muito espontâneo, um cara que sem dúvida foi quem nos trouxe mais momentos engraçados em entrevistas coletivas dos principais treinadores do futebol enquanto ele esteve no Liverpool. Porém, contudo, entretanto, todavia, não queira você ver o Jürgen Klopp brabo. E isso acontece com muito mais frequência do que talvez você, aqui do outro lado da telinha, imagina. Porque o Klopp ele não tem essa imagem de carrancudo, né? Que o próprio Guardiola carrega um pouco esse rótulo, o Mourinho nem se fala. O Klopp parece que se livra dessa etiqueta. Mas, cara, eu já vi o Klopp brabo, não comigo especificamente, mas, enfim, em diversas situações, muito frequentemente. Muito frequentemente. Se fizerem um compilado das patadas que ele deu em entrevistas, muitas vezes com alguma razão, mas em muitas vezes também sem muita proporção, é um compilado bastante grande. Eu lembro de uma recente, e isso eu vi pela TV, eu não estava lá, que o Klopp, ele recentemente ele reclamou, e isso com muita razão, de como a Premier League, na ordem de escolher, é que nem no Brasil, né? As TVs que transmitem a competição, elas escolhem os dias e os horários, né? E muitas vezes isso vai em detrimento do que é mais interessante para o torcedor que vai aos jogos e ao treinador que prepara o time. E aí o Liverpool tem sido escolhido muito frequentemente, muito mais do que outros times da Premier League, para o horário local aqui da Inglaterra, de 12:30 do sábado. O que é muito ruim quando você joga a Europa League na quinta, né? Assim, você joga na quinta e se você tem no sábado 12:30, você praticamente só descansa, não tem mais nada para fazer. E muitas vezes isso aconteceu. Além do que, o corpo dos jogadores é bastante prejudicado porque eles tomam café e vão jogar, né? Eles não têm almoço, descansam, jogo, então fisiologicamente para os atletas é muito desgastante também o dia anterior e acordar mais cedo e o dia como que vai ser nesse horário. Exato, e então ele reclama com razão, não só pelo horário, mas pela frequência com a qual o Liverpool ele é escolhido para esse horário, ok? É esse o contexto. Aí depois de um jogo que foi transmitido pela Amazon, então isso foi aqui na época do Natal, do Boxing Day, depois de uma vitória, acho que contra o... Não me lembro contra quem, uma vitória do Liverpool. Pós-jogo, o Klopp ele foi lá na entrevista e o repórter, de uma maneira muito valente ou de uma maneira muito estúpida, ele brincando, sorrindo, claro, ele fala, então, Klopp, seu próximo jogo é
contra o Palace, 12h30, o seu horário favorito, né? E aí, cara, o Klopp destrói o cara, e você vai vendo que o cara vai ficando menorzinho. Eu acho que o Jürgen, ele exagerou ali, mas eu entendo que era um assunto que estava muito dolorido para ele, então é botar o dedo numa ferida que está muito aberta, né? O repórter acabou meio que sem querer querendo fazendo isso. Enfim, não queiram ver o Jürgen Klopp brabo. Eu nunca tive ele me dando patata diretamente, mas ele já ficou próximo de fazê-lo. Quando eu sou bom, eu sou bom. Quando eu sou mal, eu sou melhor ainda. Jürgen Klopp. Essa frase é dele. Você pode até achar que não é, mas é dele sim. E ele foi completamente errado nessa situação, porque o repórter deu o gancho meio que não fazendo uma piada da cara do Klopp, mas estando do lado dele na reclamação e sendo irônico com o horário e não com o Jürgen, sabe? Então, o sem energia que ele tá, eu acho que passa um pouco por isso também. Anos atrás ele teria entendido melhor o que o jornalista quis dizer. Cara, são muitas entrevistas coletivas, um técnico fala antes e depois, joga 60 vezes no ano igual o Liverpool jogou, ele dá 120 entrevistas coletivas, fora os atendimentos individuais no ano, responde 10 perguntas por entrevista. Na Alemanha o diretor de futebol fala o tempo inteiro, aqui não fala, fica só no treinador. Então, se você pegar que ele responde 10 perguntas por entrevista, eu acho que é mais, 120 no ano, ele responde 1.200 perguntas em 10 meses. Fora, cada jogo ele faz 3, 4 individuais. Sabe? Então, assim, é muito difícil. Eu vou trazer um out of context que só o nome já é. Tata Martino chegou em Barcelona. O Barcelona tinha vindo de Pep Guardiola, de Tito Vilanova, que era o auxiliar do Pep, depois teve a enfermidade e faleceu, e chegou o Tata Martino, porque o Tito Vilanova ia começar a temporada 13-14, quando se ausentou e acabou falecendo, e veio o Tata Martino, que era um técnico que treinava o Newell's Old Boys, um clube de Rosário. O Messi passava por um momento que não estava de todo feliz em Barcelona, os últimos anos tinham sido difíceis e tal. E eu não sei se é um pedido do Messi, acho muito pouco provável que o Messi tenha visto o Newell's Old Boys jogar. Acho muito mais, por exemplo, o pai do Messi, que alguém ali gostasse do Tata, e eles querem agradar o Messi de algum jeito e trazem o Tata Martino na bandeja para que o Messi seja muito feliz aqui. Enfim, chega o Tata Martino em Barcelona, ninguém entende muito bem o que ele está fazendo aqui, mas ele chega. Tinha acabado de ser eliminado pelo Galo nas semifinais da Libertadores da América, nos Old Boys. E aí, o auxiliar do Tata, até peguei aqui o nome, Jorge Pautasso, confundia o Xavi com o Iniesta. E um deles é careca. Exatamente, eles não são nem parecidos, cara. Um deles é careca, assim, era fácil, pô, era fácil. Diz que teve um treino que ele confundiu 3 vezes. Aí o Xavi falou, Mister, el Xavi sou eu. Como que os caras vão respeitar? E assim, não é que era categoria de base, sabe? Não era Gavi e Pedri, que tinham acabado de subir. Os caras eram putos campeões do mundo. O Iniesta fez o gol do título. Os caras era Messi e depois os dois. E ele não sabia quem era quem. Como que os jogadores iam respeitar uma comissão técnica que não sabia quem era o Xavi, quem era o Iniesta? Deu no que deu. Inacreditável, eu não sabia dessa história, cara. Que coisa maluca. Eu queria um programa só pra contar ela. Eu tô com ela, assim, querendo contar essa história há um tempão e eu precisava de um programa. No fim das contas, quem é novo aqui tem que entender que esse programa ele foi criado pra gente ter motivos pra contar essas histórias aí de orelhada, porque, cara, o que veio antes é um preâmbulo, né? Ele é o prefácio de um livro. Vai ter um spin-off desse programa, que esse programa um dia vai deixar de existir, e a gente vai ter um out of context com o Fred Beckler. Vai ser bem melhor, inclusive. Exatamente. E o que tem depois Resumo. do out of context? Isso. Resumindo, Frederiquinho. Barcelona e Liverpool vão mudar de técnicos. Do lado do Barça, é preciso manter o estilo, é preciso manter o DNA. O Barcelona não fará uma revolução de José Mourinho, de Abel Ferreira, de Jürgen Klopp. E só para contextualizar, Pep Guardiola já disse que nunca mais treinará o Barcelona, que o que ele fez aqui está feito e ele não vai manchar o legado dele por aqui, então nem sonhem com esse tipo de coisa. O Barça precisa achar alguém como o Xavi, só que melhor do que o Xavi.
Na minha opinião, o Mitchell, técnico do Girona, apesar da pouca experiência, é quem melhor mostra capacidades de treinar um time para atacar os adversários a maioria do tempo e para atacar bem o Girona, com muito menos do que o Barça tem em mãos. É o melhor ataque do campeonato espanhol e está resistindo muito bem ao Real Madrid, fazendo grandes jogos atrás de grandes jogos. De todos os nomes que são colocados, especulados, para mim é o melhor nome para substituir, algo que não será fácil, porque é preciso manter o estilo. Do lado do Liverpool, acho que não vai ser fácil, Fred, não com a necessidade de manter o estilo, mas com a necessidade de manter a excelência que o Klopp colocou no clube. Pois é, o Liverpool ele tem um trabalho muito sério e muito grande e muito complexo para ser feito, porque não só o Jürgen Klopp, como reconstruir a espinha dorsal do futebol de um clube que via no Klopp não só como esse herói que ele é, mas também como um cara que centralizava muito o controle de futebol de todo o clube. Então, o Liverpool vai ter que no mercado atrás de um diretor que tenha semelhanças também disso que a gente está falando aqui, né? E que tenha também, entenda quem é o nome ideal para a próxima temporada adiante. Aliás, um ponto importante, é bom a gente lembrar que o Liverpool ele tem apenas 21 treinadores na própria história. O Liverpool ele não tem muito passo em falso, o Liverpool ele não tem uma paciência curta. Aliás, tem na própria história mais do que centenária menos treinadores do que muitos clubes do futebol, não só brasileiro, do futebol inglês também, neste século. Eu não fiz levantamento aqui, mas o Chelsea certamente tem mais do que 20 treinadores no século XXI e o Liverpool tem 21 na própria história. Então, ou próximo disso, o Chelsea deve ter. O Watford também é outro clube que adora trocar de treinador rapidamente por aqui. Enfim, o ponto é, o Liverpool tem uma decisão muito séria e costuma tomar essas decisões e abraçá-las por um certo período de tempo. Para a sorte do Liverpool, a bola que está quicando é quase como se fosse o melhor roteiro escrito, a melhor página seguinte ao Jürgen Klopp, que é o crescimento do Xabi Alonso justamente nessa temporada com o Bayer Leverkusen. E é um cara que já conhece Anfield muito bem, já conhece os valores da cidade, já conhece os valores do clube e tem um futebol tão atraente quanto uma luva para encaixar para esse elenco do Liverpool, né? É a posse de bola vertical, é a pressão alta, é a adaptabilidade, enfim. É um cara que extremamente vencedor como jogador, inclusive com a Champions pelo Liverpool, e que pode ser o nome certo na hora certa. Por isso, repito aqui, Marcelo, meu plano A seria Xabi, o plano B seria Alonso. Bom, tudo isso dito, tirado de contexto, resumido, só falta um questionamento que me fica. Qual? Klopp no Vasco? Sim! Não, tem o Ramon lá. O Ramon tá fazendo um grande trabalho no Vascão. E o próximo passo é chegar a Jürgen Klopp, tratar a imprensa brasileira a risadas e patadas. Jürgen Klopp, o Paraná te abraça. Um beijo, gente. Tchau, tchau.